Mas aí fui cobrador de ônibus, aí fiquei dando aula em projeto, depois eu fui trabalhar numa casa de show como estoquista, com venda de mercadoria e tal, esperando a prova da PM sair. 2014. Aí saiu em 2014, fiz a prova em setembro, outubro de 2014, só fui chamado em dezembro de 2015, sendo da primeira turma, tá? Sendo a primeira turma, é um ano e pouco de espera. Caramba. E aí entrei, me formei e fui pra rua. E aí, assim... Mas já tinha dado resultado, tudo? Você sabia já que tinha passado? Sim, sim. Aí eu fui e entrei pra polícia e, cara, beleza. Agora eu sou policial. Vamos lá, qual é a minha vivência? O que eu vivi? Porra, eu vivi coisa pra cacete, irmão. Tive do lado da esquerda, já tive com o pessoal da direita. Nunca fui rico, sempre fui pobre. Nasci, não em comunidade, favela mesmo, mas assim, em bairro periférico. Então eu não vou ser um cara escroto, não vou escrotizar agora que eu sou policial e tal. Eu preciso entender aqui como é que eu posso trabalhar. Como é que eu posso ajudar? O que eu posso fazer? E aí vem um outro detalhe. Eu nunca tinha convivido com policiais. Tudo que eu sabia de polícia era o que eu via na internet, o que eu via na televisão. E foi muito chocante pra mim descobrir que a polícia é uma merda. Ser policial é muito bom, mas a polícia é uma merda. Porque, como policial, eu costumo dizer o seguinte: se você é um cara bom, você tem mais oportunidades ainda para ajudar pessoas. Porque, por exemplo, você está passando aqui numa autoestrada e tem um carro enguiçado. Se eu paro como cidadão para ajudar a pessoa fica cabreira. Se tem alguém no meio da rua bêbado e eu vou lá e vou ajudar essa pessoa como cidadão, ninguém acredita na bondade do terceiro. Mas se você é policial, você para a viatura e aí, posso te ajudar e tal, não sei o quê, a pessoa dá uma relaxada. Então você tem mais oportunidade para auxiliar as pessoas. Pô, já ajudei ceguinho a atravessar uma praça gigante. Tem o Campo São Bento lá em Niterói. O cara desceu de um lado e eu tô vendo ele entrando. Ele tinha uma noção, né? Mas ele ia ter que tateando o caminho inteiro para poder chegar do outro lado. Eu parei do outro lado e falei, senhor, sou um policial militar, tô atuando aqui na região. O senhor quer ir pra onde? Eu quero chegar na rua tal. Falei, pode dar o braço aqui e acompanhei ele. E eu tenho certeza que ele tava muito tranquilo pelo fato de eu ter me identificado como policial. Embora pudesse não ser, né? Obviamente. Mas ele ficou muito mais tranquilo do que chega um cara qualquer e fala, pô, quer ajuda? Talvez ele falasse, não, eu tô vendo aqui o caminho. Tô melhor aqui. Tô melhor aqui. Entendeu? Tem mais oportunidade pra você fazer o bem. Sim. Da mesma forma que tem mais oportunidade pra você fazer o mal. Com certeza. Entendeu? Então, a polícia ela só potencializa o que você já é. Se você é um cara violento, você vai se tornar mais violento ainda. Se você é um cara do bem, você vai ter muito mais oportunidade para ser do bem e vambora, a vida que segue. E aí, no meu curso de formação, eu já vi assim, nego falando, pô, irmão, cansei de perder dinheiro pra polícia na rua, agora que eu sou polícia não vou pegar dinheiro dos outros. Aí já no curso, aí no aluno do curso de formação... Quer dizer, a tua chance de corrigir o problema... Porque o cara, aí é onde eu tô te falando. O cara que vira policial, ele vem do mesmo ambiente do cara que vira traficante. Às vezes, é um cara que também não enxergou a polícia de outra forma que não uma maneira de ser alguém na vida. Porque, na verdade, durante muito tempo, a polícia foi isso. Você entra pra polícia pra ser alguém na vida. Porque o salário de um policial até 2008, 2009 era R$900. R$900 pra tu ser soldado da polícia militar, trocando tiro com vagabundo, granada explodindo, confusão do caramba, R$900. Era quanto do salário mínimo, você lembra? Ah, devia ser tipo... 2 salários. 1,5, 2. Entendeu? Não compensaria. Hoje seria, então... Só pra gente fazer um paralelo pra gente poder falar, né? Seria... O salário mínimo tá quanto hoje? 1.100, eu acho, 1.200. Seria R$2.000? Isso. R$2.000 hoje? R$2.000 hoje. Hoje um soldado em início de carreira tá ganhando 4,5, quase 5, com os extras que ele pode fazer, ele tira até 10 mil no mês. Entendeu? Então, assim, e numa situação muito precária de serviço. Muito precária. Então, o cara, ele fazia o concurso, mas qual é o perfil quando você pensa num policial do Rio de Janeiro na folga? Cordãozão de ouro, aquele Invicta, um relógio gigante... um Honda Civic e o cara que faz questão de mostrar que é policial. Porque era a forma dele ganhar um status social. Tal como o moleque que entra com uma boca de fumo. Sim, a motivação é a mesma. Porque, cara, a pessoa de bem, ela não quer... A regra do cidadão é a omissão. A regra do cidadão é, eu vou fazer o meu, eu não vou fazer mal pra ninguém, mas eu também não vou me matar pra ajudar ninguém. Então, por que eu vou entrar numa profissão... que eu só vou me fuder, que eu vou trocar tiro pelos outros,
Sim. que eu vou me meter em problema dos Pelos outros. Então acabava que quem entrava na polícia do Rio era um cara que entrava já na intenção de se dar bem. Não todos, mas uma parcela significativa dos caras que entravam na polícia do Rio tinham essa visão. Olha, eu tô aqui porque eu quero um dinheiro, quero um emprego, vai abrir portas para mim, que a polícia abre muitas portas, e só, mas eu não tô aqui para ser policial, não tô aqui para ajudar ninguém. Isso não é problema meu. E isso começa a mudar graças ao Sérgio Cabral, porque ele, o Estado tinha tanto dinheiro que ele conseguia roubar muito e fazer muito. Uhum. Então, para os servidores públicos, o Sérgio Cabral foi maravilhoso, que ele deu aumentos absurdos, ao ponto de, quando teve o movimento pelo Petróleo é Nosso, que o Rio de Janeiro não queria dividir os royalties, os servidores estavam na rua defendendo o governo. Porque o governador falou, tá vendo os aumentos que eu dei aqui? O Sérgio Cabral. Tá vendo os aumentos que eu dei aqui? Aí. Tem que segurar. Então, o royalties... Aí eu lembro que os professores estavam arranjando ônibus e levando aluno pra rua, junto com eles, para defender o Petróleo é Nosso. Porque o Sérgio Cabral foi muito bom pro servidor. E aí tinham várias gratificações. Então, assim, a partir dali começa a mudar um pouco o perfil. Até porque a ideia da UPP, quando ela surge, também parece muito maneira. Uhum. Então, você começa a ser uma galera com um nível intelectual mais alto entrando para fazer a prova. Porque o cara que terminou a faculdade, hoje, ele vai terminar a faculdade e vai pegar um emprego de R$ 2.500. Aí você tem um policial militar com ensino médio que vai ganhar 4, 5... vai trabalhar por escala, dá tempo de fazer um outro curso, dá tempo de fazer uma pós e tal, e daqui a pouco ele mete o pé. Uhum. Então, hoje, você já tem diversos policiais que são formados antes mesmo de entrar. Porque o mercado de trabalho aqui fora está muito ruim. Antigamente, não. Era o contrário. Ser policial, pô, tá de sacanagem. Tanto que se você é policial na Zona Sul, o pessoal da Zona Sul te trata como lixeiro, como porteiro e tal. Aí você vai para a Baixada Fluminense, o policial é um cara que tem um destaque social. Ele tem uma relevância social na Baixada Fluminense e não é bem quisto na Zona Sul, entendeu? Então, assim, justamente porque ele não é um cara visto como alguém que tem um nível intelectual, cultural e moral interessante, ele é um traste na Zona Sul. Na Baixada Fluminense, não, ele é o cara que resolve os problemas, é o cara que tem dinheiro, entendeu? É tudo uma questão de ponto de vista. Sim. Então, a polícia ela vai se formando como... O problema é esse. A polícia ela é um reflexo da sociedade. Ela é um reflexo da sociedade. E o cara que é rico, ele não vai ser policial. Irmão. O cara que tem um nível intelectual muito alto, ele não vai ser policial. Ele pode até ser, de repente, porque ele veio de uma família ruim, com um nível ruim financeiro, aí ele entra pra polícia para dar um levante para ele pular para outro canto. Agora, o cara que é filho de médico, ele não vai querer ser policial. Não policial militar para estar na rua. Ele pode ser policial federal, mas policial militar ele não vai querer. Então, assim... Você tem um cara que veio do mesmo ambiente. Um ambiente de violência, um ambiente de miserabilidade. E aí ele passa a replicar aquilo que ele aprendeu. Como é que a polícia agia aonde ele vivia? A polícia chegava dando bom dia, ele vai chegar dando bom dia. A polícia chegava descendo o cacete, ele vai chegar descendo o cacete. E até porque a polícia ela vive em ciclos de 60 anos, na verdade. Porque, olha só, o comandante-geral hoje da polícia deve ter uns 32 anos como policial. Então, ele se formou em 1990. Você tinha acabado de ter a Constituição Cidadã e o ECA. Então, ninguém sabia como é que isso funcionava direito. Só que ele foi treinado por um cara que se formou em 1960, início do regime militar. Então, o cara que comanda hoje, ele aprendeu a ser policial com um cara que aprendeu a ser policial nos anos 60. Nossa. Então, o tempo que isso leva para as transformações sociais, as transformações legais que virem acontecendo, é muito grande. É muito grande. Então, a polícia ela tem essa pegada de transformação lenta, transformação amarrada, por causa do militarismo, por causa da própria sociedade que não quer dar uma oportunidade para ver as coisas mudarem. Sim. Por interesses políticos. Porque, por exemplo, você consegue imaginar uma conferência de educação sem a participação de pais, alunos e professores? Impossível. Impossível. Mas uma conferência de segurança pública, ela ocorre sem a presença do policial que está na rua, o cabo, o soldado e o sargento que está na rua, são só os oficiais. Os oficiais não podem falar aquilo que não vai agradar o governador. Tá entendendo? O cidadão dificilmente sabe que está acontecendo uma conferência de segurança pública e o bandido também não vai estar lá para mostrar a parte dele. Aí fica um monte de gente falando besteira, os oficiais da polícia falando, não a gente vai ver isso aí. Porque não, o governador está preocupado, porque porque eles não podem expressar a opinião deles.
Entendeu? Aí você pega um relatório da polícia, qualquer relatório policial, a maioria é mentiroso. A maioria é mentiroso. Porque olha só, vamos lá. Você pega um relatório de operação no Rio de Janeiro. Essa guarnição, quando em patrulhamento, foi atacada por elemento do tráfico de drogas com disparo de arma de fogo. Revidou a injusta agressão até cessá-la. Cessando a agressão, continuou o patrulhamento. E à frente se deparou com um corpo no chão. E um fuzil ao lado. Ou seja, o que eles disseram? Atiraram na gente, a gente atirou de volta, continuamos andando, e tinha um cara lá caído com o fuzil, não sei nem se foi a gente que acertou, não sei se esse cara é traficante, a gente resgatou ele e levou para o hospital. Por que o policial faz isso? Ele sabe que ele acertou. Ele sabe, ele mirou, ele olhou e vagabundo de fuzil, pá, derrubou. Mas por que ele não vai falar isso? Porque se ele falar, ele corre o risco de ser preso, ele vai responder um monte de coisa e só vai fazer, ó, o cara foi atingido, quiser ir lá fazer perícia, vai lá e faz a perícia. Aí como é que tu vai fazer a perícia num lugar que tá todo furado? Não tem perícia, né? Não tem perícia, não dá pra fazer. A menina Agatha que morreu lá no Complexo do Alemão, trabalhei bem naquele ponto onde ela morreu. Você trabalhou por lá. Trabalhei ali, 1 ano e 8 meses. Cara, ali, pra fazer uma perícia, precisou de 3 blindados e 150 policiais. Por quê? Se vai só uma viaturazinha da Polícia Civil fazer a perícia lá, não ia conseguir fazer a perícia, que a baleia voa firme. Então, você tá entendendo como é que a dinâmica é esquisita? Aí eu coloco no meu relatório uma coisa que aconteceu, mas não dou os pormenores. Sim. Aí o relatório fica zoado. Aí você tem, por exemplo, vou te dar um exemplo ainda mais besta, não vou nem falar de morte, vou te falar de abordagem policial. O Código de Processo Penal ele diz que, para abordar um cidadão, é necessário a fundada suspeita. Defina a fundada suspeita. Não tem. Aí o policial olha e fala, vou abordar. Aí você vai lá e aborda o cara. Pá, revista, não sei o quê. Ah, tá com arma, tá com droga, tá com mandado de prisão em aberto, não sei o quê. Tu leva ele pra delegacia. Quando chega na delegacia, o cara às vezes estava sentado no bar, tranquilão. Tu tem que chegar lá e falar assim, não, o cara correu de mim quando me viu. O cara demonstrou excessivo nervosismo ao avistar a guarnição, porque não tinha fundado a suspeita. Justificar pra você abordar, né? Eu tenho que justificar pra abordar. Mesmo que você tenha encontrado algo de errado. Mesmo que eu tenha encontrado algo de errado. Tipo, vamos lá. Você abordou um cara, vou dar um exemplo doido aqui, tá? Abordou um cara e ele era um fugitivo, com ordem de prisão decretada e os caralho, e você abordou ele ali e acabou... Você não tinha como saber antes. Você não tinha como saber antes, mas na sorte ali, você acabou pegando um cara que tava sendo procurado e tudo. Você precisa justificar ter levado ele preso. Isso aí. Eu preciso justificar a abordagem. Por que eu pedi o documento dele? Por que eu botei a mão nele para revistá-lo? Eu preciso justificar isso. Faz sentido quando você pensa que a nossa Constituição ela foi feita para coibir os excessos realizados durante o regime militar. O regime militar teve excesso pra caramba. Então, criaram uma Constituição para prevenir isso. Só que ela foi tomando uma forma e uma interpretação que diz basicamente que a polícia não deve fazer nada. Ao ponto de uma procuradora do estado de Minas Gerais dizer assim, vocês têm o respaldo da legítima defesa. Só que o respaldo da legítima defesa é o seguinte, espera um pouquinho mais antes de atirar. Porque os estudos provam que se você tomar um tiro transfixante no coração, você ainda tem 15 segundos de tempo de reação antes de perder a consciência. Ou seja, na cabeça dessa infeliz, eu tenho que esperar um tiro atravessar o meu coração para eu poder começar a atirar no cara que está apontando uma arma na minha direção. O problema é esse, as pessoas vão fazendo essas interpretações e vai mudando. Eles querem pegar uma lei e obrigar a realidade a se adequar àquela lei. Por exemplo, eu não sei aqui em São Paulo, pão a quilo. No Rio, a lei diz que o pão deve ser vendido a quilo. Eu compro 7 pães por R$3. É assim que eu compro. A padaria que eu compro não vende pão a quilo. A sociedade onde eu estou inserido não se adaptou àquilo. E se eu chegar lá e falar pão a quilo, aí ela, como? A menina da padaria vai falar, o que você está falando? E é isso que eles fazem o tempo todo. Aí o STJ agora veio e quis decidir o seguinte. A abordagem policial ela só pode ser feita mediante a comprovação da fundada suspeita. E aí eles colocam de uma forma que assim, eu só posso abordar um cidadão se a Cris parar para mim e falar assim, olha, policial, aquele cara ali, eu acho que ele assaltou. E ele tá vestido assim, assim, assado, lá. Aí eu vou falar, tá bom. Antes de eu ir lá, qual o nome da senhora? Seu RG? Pá, deixa eu anotar aqui quais as características que a senhora viu. Depois de fazer isso tudo, que eu vou atrás do cara. É assim que o STJ quer que funcione. Entendi.
E aí... Nessa hora aí o cara já vendeu o que ele roubou já. Pois é. E aí tem um monte de gente que vem se dizendo especialista em segurança pública. Eu não me digo especialista em segurança pública. Eu vivi segurança pública, mas eu não me considero especialista. Só que tem um monte de gente que se diz especialista. Sendo que o cara nunca vivenciou um tiroteio. Se ele chegar para um policial e perguntar, por exemplo, essa manobra que eu te falei da forma de registrar uma ocorrência, o policial nunca vai admitir para ele. Então, esse especialista em segurança pública, ele não faz ideia da realidade. Ele vai vir com um monte de tese na cabeça dele e vai querer praticar aquilo. Ao ponto de chegar ao STF e falar, não pode ter operação em favela porque isso coloca a comunidade em risco. Aí eu pergunto para você, o que é mais perigoso? Um policial entrando com um fuzil no beco. E aí ele tá indo para cá, ele vai virar no beco à esquerda. Ele não sabe o que tem no beco à esquerda. Ele vai virar e pode ter uma criança, pode ter um criminoso, pode ter uma velhinha, pode não ter nada, pode ter um criminoso de fuzil, pode ter uma pessoa com guarda-chuva, pode ter um criminoso com fuzil e uma pessoa com guarda-chuva. E ele tem que tomar toda essa decisão num reflexo de segundos ali. Ou um policial que está no helicóptero, com uma visão privilegiada, com todo o tempo do mundo para decidir qual disparo efetuar. O que é mais seguro para a comunidade? Um helicóptero com um cara armado ali em cima, com muita tranquilidade, que ele não tá tomando tiro, ele tá vendo exatamente o que tá acontecendo, não tem o elemento surpresa, ou o policial que tá ali na adrenalina, caraca, vou virar aqui... Tem que tomar uma decisão em milésimos de segundo. E aí os caras vêm fazendo essas porcarias, essas ideias de bosta. Entendeu?